Nós estamos na Páscoa e eu quero fazer uma reflexão com você como uma mulher comum. Durante um tempo eu tive um Instagram que se chamava Mulher Comum de Deus. E por que eu escolhi esse nome? Porque eu gosto de me comunicar com as pessoas, mostrando para elas como nós, como pessoas comuns, não somos pastoras, não temos nenhum cargo dentro da igreja, podemos ter uma vida altamente espiritualizada, uma conexão profunda da nossa mente, ou seja, da nossa alma, nossos pensamentos e nossos sentimentos submetidos ao Espírito, um olhar, uma percepção espiritual da vida que a gente tem, mesmo sendo pessoas comuns. Então eu, como uma pessoa comum, leio muito a Bíblia, mas tem muitas coisas que eu não sei, e então eu leio como uma leiga mesmo, sabe? Quero compartilhar com vocês sobre isso, uma reflexão agora da Páscoa, porque eu tava aqui com a Bíblia e fiz uma oração e abri ela aleatoriamente e caí exatamente aonde? Em Lucas 22, quando fala sobre a última ceia. E eu quero compartilhar isso com vocês. E antes de continuar, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Raquel Faria, sou nutricionista, trabalho com mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer e falo sobre Deus por conta de todas as experiências maravilhosas que já tive com ele e porque desde que eu acordo até a hora que eu durmo, eu entendo porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E não existe mudança definitiva, profunda, verdadeira e irreversível, nenhum tipo, não só em relação ao peso, que não seja de corpo, alma e espírito. Então, aqui em Lucas 22, fala o seguinte: estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa, mas preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Que fala um pouquinho, a minha Bíblia explica sobre o que é a festa dos pães asmos. Os judeus celebravam a Páscoa e a festa dos pães asmos durante 7 dias por volta de meados de março. A Páscoa era a mais importante das festas judaicas. Multidões vinham a fim de celebrar a libertação da escravidão do Egito. O povo comia pão sem fermento, como seus ancestrais fizeram na noite em que tiveram de partir apressadamente. Então eles estavam comemorando a festa dos pães asmos e estavam todos os judeus lá, e fala o seguinte: Satanás entrou em Judas, chamados Iscariotes, que era um dos 12. Isso daqui me chamou atenção, porque Satanás não entra do nada. Nós damos permissão, nós abrimos brechas, e o mundo espiritual tem leis. Então, existe uma permissão para ele entrar. A própria Bíblia diz que ele anda rodeando o mundo e as pessoas a fim de descobrir a quem ele pode tragar. E a quem ele pode tragar? Quem dá brechas para ele. Então, aqui é um indício, eu já ouvi pastores falando sobre isso, que Judas já deixava brechas para que isso acontecesse. Então, Satanás entrou em Judas e ele combinou com as pessoas que queriam acabar com a vida de Jesus, os escribas e os sacerdotes, combinaram o melhor momento de dar o dinheiro e dar cabo da vida de Jesus. E aí chegou a festa, Jesus falou para eles irem prepararem a Páscoa, e eles perguntaram onde eles queriam que comesse, e ele explicou e tal, e eles foram fazendo todo o passo a passo que Jesus mandou, e chegou a hora, Jesus pôs a mesa e disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. Recebei o cálice e reparti entre vós. E eu acho isso interessante, ele fez o mesmo com o pão. Jesus podia pegar um pedaço e dar para cada um, mas ele deu o pão e falou: reparte entre vocês. E é muito interessante, né? Porque foi a última ceia dele. Um dos papéis de Jesus foi ensinar. Ele passou esse tempo todo com os discípulos ensinando. Então, isso tem toda a coerência com o momento em que diz que é nossa obrigação ir pelo mundo e compartilhar o evangelho. Então, aqui, a Bíblia também diz que a palavra de Deus é o alimento dele, é o pão da vida, né? Então, ele entrega o pão e fala: reparte entre vocês. Ele podia ter feito, mas ele mandou as pessoas fazerem. Então, tem muitas coisas que, às vezes, a gente se exime de fazer, a gente fica em dúvida se é nosso papel ou não, intervir na vida das pessoas. A gente fica sem saber se isso era pra Deus fazer ou se era pra gente fazer. E há uns 3 dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa sobre o papel que eu tenho feito numa família, e ela falou assim: aqui ó, isso daí não tem como resolver, não tem o que você fazer. Você vai estar jogando a palavra fora. Olha, a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Eu tô fazendo meu papel. O que vai acontecer com essa palavra, eu tô jogando a semente. A terra que tiver que frutificar ali, vai frutificar. Se não frutificar, eu tô fazendo o meu papel. A Bíblia manda a gente fazer isso. O que vai acontecer com isso ou não é função nossa. O papel de um cristão não é ficar na igreja participando de missa ou de culto, não é ficar só em casa lendo a Bíblia. A gente faz isso
para se alimentar da palavra para poder entregar para as pessoas. Então isso daqui me chamou bastante atenção. E mais ainda, uma outra coisa. Vou pular aqui a ordem para falar, fechar com o que eu quero. O Lucas 22, versículo 22 fala: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas, ai daquele, por intermédio de quem está sendo traído. É que ele já tinha anunciado que teria um traidor. Ai daquele, por intermédio de quem está sendo traído. E a mesma coisa é até hoje. Deus já tem um plano, já tem um propósito. As coisas já vão acontecer como estão determinadas. Mas ai de nós, quando nós somos o veículo para uma coisa ruim na vida das pessoas. Ai de nós, quando nós somos boca de Satanás na vida das pessoas. Em contrapartida, bem-aventurados somos nós, quando Deus faz, realiza, transforma algo na vida da pessoa e nós somos o intermediário. Então a gente precisa cuidar muito do papel que a gente tem na vida das pessoas. Às vezes você encontra uma pessoa no elevador e você abre um sorriso, bom dia, que seu dia seja abençoado. Às vezes a pessoa estava mal. Alguns dias atrás aconteceu o seguinte: tem uma costureira que faz uns pequenos serviços para nós aqui e meu filho levou uma calça para ela apertar, ela cobrou R$15. E aí depois, quando eu fui pagar, eu falei: fulana, eu vou te dar R$50, porque meu filho falou assim: nossa, R$15 é muito pouco, coitada, ela cobra muito pouco. E aí eu dei R$50 e falei: eu vou fazer R$50. Ele falou que você cobra muito pouquinho. Aí dei uma risadinha e falei assim: ele e Isabel, que é minha filha, adoram você. E eu também. E na hora que eu tava escrevendo isso, eu senti, assim, alguma coisa diferente e deixei pra lá. Depois, quando ela me respondeu, ela falou: de clientes como ele que a gente precisa, não sei o quê. Aí passou um tempinho, ela voltou e escreveu que tinha acontecido uma coisa muito desagradável com ela naquele dia. Ela não explicou o que, mas deu a entender, assim, que ela foi ofendida por alguém, alguma coisa assim. Mas Deus sempre providencia pessoas pra aquecer o nosso coração. Quer dizer, eu não falei nada demais. Eu poderia ter dado os R$50 e só eu poderia ter dado os R$50 e ter falado: Antônio falou que você cobra muito pouquinho, mas veio o meu coração na hora dizer aquilo, né? Que meus filhos gostam muito dela, adoram ela e eu também. E por que eu fiz isso? Porque, nossa, eu sou um coração diferenciado, sou uma pessoa muito boa. Não, não é por isso. É porque eu estou conectada com Deus e eu estou verdadeiramente falando: Senhor, me ensina a ser boa. Tira de mim a minha incapacidade de enxergar o meu ego, o meu orgulho, a minha prepotência, a minha... sabe? Tem hora que eu fico assim: ui, Raquel, muda mais rápido, melhora mais rápido, tira essas nojeirinhas suas mais rápido. Então essa conexão constante que a gente tem com Deus, não importa o tamanho das nossas nojeirinhas, vão sendo transformadas por Ele e a gente vai sendo capacitada a ser usada por Ele, independente da nossa humanidade. E para fechar, aqui fala, quando depois da ceia, Jesus fala: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Em outra versão fala: esse é o cálice do Novo Testamento, através do meu sangue derramado em favor de vós. Então aqui tem todo o contexto, né, de que antes qual era o sangue que era derramado, sacrifício, depois passou a ser o sangue de Jesus. Mas aqui uma coisa me chamou muita atenção. Tem um livro que eu tô lendo que fala o seguinte: segundo o sentimento e a fé que te inspiram, a palavra adquire poder. Aqui tá falando sobre Jesus. Quando nos damos conta de que o mesmo poder que move o mundo move-se em benefício de nós e nos robustece a palavra, cresce a nossa confiança e a nossa certeza. Nenhum esforço é feito para adicionar poder a poder. A Bíblia diz que Jesus é um nome sobre todo nome. Então aqui está todo o poder. E ele fala: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Então o Espírito Santo que está dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, de Jesus, da Santíssima Trindade. Então esse mesmo poder de Jesus é o poder do Espírito Santo e isso está dentro de nós e não existe esforço para adicionar poder a poder. Você consegue entender o poder que nós temos em Jesus? Porque aqui está falando nova aliança no meu sangue. Não é nova aliança porque eu te dei o Espírito Santo e toca a sua vida e você vai ter poder. Não é poder em nós, é o poder nele, através dele, porque ele habita em nós. Então qualquer problema que nós temos, com um filho que não obedece, que tá fazendo coisas que não deveria, com um casamento, com um problema financeiro, um problema no trabalho, tudo é limitado, porque o poder de Jesus que habita em nós é maior. Então não existe esforço para adicionar poder a poder. A gente não precisa fazer um esforço para fora, de coisas de fora, para que coisas de fora tragam essas possibilidades para nós. O poder está dentro. Não existe esforço para adicionar poder a poder. Qualquer esforço que a gente faça fora é menor
menor do que o poder que a gente já tem dentro para se manifestar fora. Nossa, isso daqui me pegou muito e eu espero que pegue você também, que isso mude a forma como você lida com as coisas, porque tudo já tá dentro. Então, quando a gente sente medo, limitação, incapacidade, tudo isso pode ser resolvido acessando Jesus, que é todo poder, e ele tá à distância de um pensamento. Pensou, ele tá ali. A Bíblia diz: se quiserdes e me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Então a gente só tem duas possibilidades. Primeiro, a gente precisa querer. Segundo, a gente precisa obedecer. Aí tudo se resolve. Essa é a minha palavra para você hoje. Um beijo.